Ok, pessoal, vamos dar continuidade então aqui à nossa tabela de frequência. Agora a gente vai trabalhar com aquela variável ali quantitativa que é uma variável em reais, tá bom? A gente pode estar pensando ali como se fosse preço de itens, né? Então o que a gente vai ter que estar fazendo agora? Diferentemente da variável categórica, para eu fazer uma tabela de frequência de uma variável quantitativa, eu vou ter que passar por alguns passos antes, tá? Que passos seriam esses, né? Eu vou ter que primeiro calcular uma amplitude total, depois definir o número de classes que eu vou estar trabalhando e por fim calcular a minha largura de classe, tá? Então a gente vai trabalhar com esse conjuntinho que está colocado aqui, tá? Isso aqui eu vou manter que não vai nos atrapalhar. Então vamos fazer aqui tudo por meio de fórmulas. Eu vou chamar a fórmula máximo, né, que vai me trazer o valor máximo de um conjunto de dados. Eu vou só clicar aqui na coluna B e dar um Enter. E vou fazer agora o mínimo. Da mesma forma, clicar na coluna B e vou dar um Enter. Então já sei que o meu valor máximo aqui é 755 e o valor mínimo vai ser R$ 45, tá bom? Então eu vou fazer a diferença entre esses dois, que a nossa definição de amplitude total é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Vou dar um Enter e encontrei 710. O que eu vou estar fazendo agora é calculando o número de classes, tá? Você pode fazer o número de classes por raiz quadrada do número de elementos, no caso 500. Você pode estar fazendo pela a regrinha lá do logaritmo, que você faz 1 mais 3,3 que multiplica o logaritmo do número de elementos, que é a que eu vou estar utilizando aqui para a gente estar fazendo esse modelo. Ou você pode ainda utilizar um número de classe que para você vai ficar mais interessante de organizar o teu conjunto, tá? Embora exista essa metodologia, isso daqui não é algo rígido e fixo não. Você tem sim liberdade para poder fazer, definir o quantitativo de classe que você quer trabalhar. Vai depender de quê? Vai depender da variável que você está trabalhando. E aí a forma que o formato que a metodologia vai te propor pode não ser a mais adequada para você organizar os seus dados. Você tem sim liberdade para poder trabalhar isso daqui da forma que você achar mais interessante, desde que tenha aí logicamente uma explicação, né, do porquê você está utilizando o número x ou y de classes, tá? Vamos utilizar a fórmula 1 mais 3,3, que multiplica o logaritmo do número de elementos, tá? Para eu fazer isso aqui, eu vou chamar uma fórmula também, tá? Eu vou chamar a fórmula para ele contar aquelas células que são não vazias, tá? Então eu vou estar apontando para o seguinte, olha, daqui do valor, né? Porque eu estou contando aqui de cima, ele vai contar essa célula também. E ela não é um elemento nosso, tá? Aqui eu vou dar um Ctrl Shift baixo para selecionar a coluna toda até onde tem dados. Vou dar um F4 para travar, porque eu já estou acostumado a fazer isso daqui. E vou fechar os meus dois parênteses e vou dar um Enter. Quando eu fizer isso daqui, eu vou encontrar o número de classes 10 arredondado para cima. O número de classes é interessante que você sempre arredonde ele para cima se ele der um valor quebrado, mesmo que a regra de arredondamento não fique adequada. Por exemplo, fique 9,3 ou 9,3 você arredonda para baixo, para 9. Só que é recomendado que você sempre faça o arredondamento do número de classe para cima para garantir que todos os elementos que estejam na sua base de dados possam estar lotados dentro de um intervalo de classe, tá bom? Então, eu vou arredondar aqui para cima, fica 10. E a largura de classe é basicamente, né, a nossa amplitude dividido pelo número de classes. Chegou aqui até 71,67, que eu também vou arredondar para 72. Eu geralmente trabalho com esses valores aqui no formato de inteiros, tá? Quando o meu conjunto de dados ele é inteiro também. Quando ele é contínuo, quer dizer que tem um valor quebrado, eu prefiro trabalhar com largura de classe também quebrada, tá bom? Como todo mundo aqui é inteiro, eu vou optar por trabalhar aqui inteiro também, tá? 72, 72 reais, né? É interessante que você também busque preservar a unidade de medida, tá? Para você entender o que está acontecendo. Muito bem, dos valores que eu vou precisar, basicamente vai ser esse daqui, tá? Para fazer a nossa tabela de frequência dos valores quantitativos. Eu vou então chamar a tabela dinâmica, selecionando aqui do cabeçalho, Ctrl Shift baixo, inserir tabela dinâmica, vou dar um Enter e cheguei aqui no meu menu. Vou colocar esse cara em linhas e esse aqui em valores e ele vai me aparecer dessa forma, tá? Perceba uma coisa, aqui agora ele está mostrando soma. Tabela de frequência é uma tabela de contagem. Então eu vou clicar com o botão direito,
resumir valores por contagem, tá? Aqui ao final eu vou ter que ter quantos? 500, que é o total de observações que eu tenho na minha base de dados, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou agrupar esse pessoal. Da forma que está aqui não está agrupado não, né? E eu não consigo ter uma percepção muito boa sobre como é que os valores se distribuem olhando para cá. Então o que eu vou fazer? Botão direito nessa coluna, vou pedir para agrupar. Aqui eu vou encontrar três campos, né? Quer dizer, o primeiro 45 e o segundo 755. Se você lembrar, aqui é o nosso valor mínimo e aqui é o nosso valor máximo. E aqui, esse valor vai ser a nossa largura de classe. Vai ser o intervalo que eu vou estar colocando para eu poder agrupar os meus dados. No caso, 72 é a largura. Vou dar um OK e ele vai já me dar aqui ó, quantas classes. Olhando aqui embaixo, contagem, 10 classes. Então, aquele cálculo que nós fizemos anteriormente está todo sendo confirmado aqui, tá? Vou centralizar esse pessoal logo. Então, aqui eu já vou ter quem? A minha tabela de frequência já elaborada. Vou renomear esse daqui para frequência, tá? Muito bem. E vou chamar agora a minha frequência relativa, a minha frequência acumulada, tá? E a minha frequência acumulada relativa, tá bom? Deixa eu só copiar aqui a formatação para ficar todo mundo, né, organizado aqui, bonitinho, direitinho, muito bem. Vou colocar aqui as linhas, né? OK. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo aquilo que eu fiz para variáveis categóricas, né? Eu vou estar colocando aqui igual a essa informação, né? O quantitativo de números entre 45 e 116 reais, dividir pelo total, né, de observações. Então, F4 para travada, um Enter e puxo todo mundo. Isso aqui é um percentual, vou clicar para transformar em percentual. Tanto essa coluna como essa daqui serão percentuais. Então, já copiei a configuração para ela. Na acumulada, é interessante que você, né, novamente, como a gente viu na categórica lá no vídeo anterior, se você não viu, vai aparecer um card de algum canto aí para você ir para lá, já deve ter aparecido. Aqui eu vou somar na diagonal, não é, ó? E ele já vai me dar os valores todos. Aqui o último vai ser 500, que é o total de elementos que contém a minha base. Deixa eu negritar esse pessoal aqui que vai estar no total. E aqui eu vou fazer a mesma coisa para a relativa, né? O valor dividido pelo total. F4 e vou travar, esse aqui já coloquei como percentual. Muito bem, 100% da minha base, vou colocar aqui em negrito também. Tá, olha só, aqui eu já montei a minha tabela de frequência. Tá? Existe também, dentro da tabela de frequência, o que a gente chama de ponto médio, tá? O ponto médio vai ser aquele valor que vai representar esse conjunto de dados aqui. Ele geralmente é utilizado para você calcular as medidas de tendência central ou de dispersão, que a gente vai ver em aulas futuras, então não vou trabalhar com isso aqui agora para calcular, tá? Mas é bem simples, é basicamente você fazer uma média aritmética entre esses dois valores aqui, isto é, né? Eu vou somar 45 mais 116 e vou dividir por 2. Vou fazer isso para todo mundo aqui. E eu vou encontrar o ponto médio desse pessoal. Mas lá na frente ele vai trabalhar isso daqui, então não vou antecipar esse cálculo, vou deixar dessa forma aqui. Aqui é interessante a gente perceber o seguinte, olha, aqui é a minha tabela de frequência, deixa eu tirar essas linhas todas aqui. E aqui eu já consigo entender, por exemplo, que se eu considerar que os valores que estão aqui, os reais no caso, né? Isso aqui tudo tem valores reais, né? São preços de itens, eu vou perceber que na minha loja eu vou ter mais itens que custam esse preço, esse e esse aqui. Que eu vou estar pintando esse pessoal todo de laranja. Por quê? Porque eles possuem ó, a maior frequência relativa. Quer dizer, isso aqui é a participação deste conjunto de dados, dessa linha, né, desse intervalo de dados, sobre o total. Né? Quer dizer, 57 sobre 500, tá bom? Os menores, quer dizer, seriam esses daqui, quer dizer, os produtos mais caros têm menor expressividade, né, de oferta lá na minha loja, digamos assim, tá? Eles têm aí 45, 47 de contagem para os absolutos, tá? E eles correspondem 9% cada, tá bom? Se eu vier aqui para a minha frequência acumulada relativa, que é o mais interessante para você analisar, acumulada não se usa muito para uma avaliação, para uma análise, mas a relativa é mais interessante, eu vou entender o seguinte, olha,
Metade dos produtos da minha loja custam até R$ 404. Por quê? Porque eles ocupam aqui, ó, 51%, né, da minha frequência acumulada. Então, 50% basicamente dos produtos que eu oferto na minha loja custam até R$ 404. Aqui eu digo que 82% dos produtos da minha loja custam até R$ 620, tá? Aqui eu digo que 10% aqui, tá? Ó, 10% aqui eu tenho mais do que uma, né? Tenho vários 10% aqui, né? Esse pessoal tá aqui 10%, quer dizer, vão de produtos de 117 a R$ 404 e também temos digamos, uma linha específica, né? Um pouco premium, digamos assim, que vai de 477 a 548, tá? Então é interessante você estar construindo uma tabela de frequência porque te ajuda a visualizar facilmente como é que o teu conjunto de dados se distribui. Aqui eu utilizei uma brincadeira de cores, tá? Mas eu posso trabalhar da forma mais interessante esse conjunto de cores aqui. Eu posso selecionar esse pessoal, todo aqui menos o 100%, porque o 100% seria uma espécie de somatório deles todos, né? Vou vir aqui em formatação condicional e vou colocar a escala de cor. E aqui eu já percebo o que, ó? Ele já vai pintar para mim uma ordem, né? Olha, o que tem maior representatividade é esse daqui e o que tem menor vai ser, no caso, esse daqui, né? Porque 45 menor do que 47 em valores absolutos, tá? Aqui ele vai dar um gradiente de cores, né? Do mais claro para o mais escuro aqui do verde, né? Ó. Por quê? Porque a frequência acumulada relativa, ela nunca diminui. Ela pode estagnar, mas ela nunca vai poder diminuir, porque ela vai estar sempre somando com os valores anteriores, tá? Muito bem, uma coisa que a gente faz quando monta uma tabela de frequência é construir um gráfico, tá? Na verdade, o chamado histograma, tá? O histograma é um gráfico de tabela de frequência, né? Então, como é que ele é construído, tá? Basicamente, eu vou precisar dessas duas colunas aqui, ó. A frequência e o intervalo que a compõe, tá? Eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V porque ele não vai aceitar eu fazer o gráfico a partir da tabela dinâmica, tá bom? Então deixa eu só tirar as cores aqui, não tem por que isso aqui aparecer. E como é que funciona? Eu vou selecionar todo mundo, inserir e vou pedir um gráfico de barras, tá? Eu não posso vir aqui e pedir o histograma não, porque se eu pedir o histograma, eu vou ter que ir para a base de dados original, aquela que está lá atrás de 500 elementos desagregada, tá bom? Então eu venho aqui de dados e ele vai me dar isso daqui. Então, o que eu vou estar fazendo? Olha, eu vou tirar esse título aqui, porque eu não gosto de colocar título no gráfico no próprio Excel. Vou vir aqui, seleciono o botão direito, tá? Ó, selecionar dados. Nessa aqui, editar, eu vou selecionar esse pessoal aqui, que vai ser o meu rótulo X, ó. Tá vendo que ele apareceu aqui embaixo, ó? Vou dar um OK. Dou um OK aqui e já montei o meu gráfico. Ah, esse aqui é um histograma? Não, ainda não. O histograma, necessariamente, ele precisa ser barras coladas, uma nas outras, tá? Justamente porque ele sinaliza isso daqui, não é? Ó, um intervalo termina, começa outro, um termina ou começa outro, tá? Então eu vou clicar com o botão direito aqui, formatar a série de dados, e aqui em largura de espaçamento eu vou zerar esse cara aqui. Quando eu zerar, ó, ficou todo mundo grudadinho um no outro. Só para melhorar a visualização, eu vou clicar em qualquer barrinha dessa e vou vir aqui no pincelzinho e vou pedir uma borda de cor branca, tá? Só para ele se diferenciar aqui. Se eu quiser ainda ter um pouco mais de, digamos assim, preciosismo, eu vou excluir esse eixo aqui e vou pedir para ele adicionar o rótulo de dados, porque aí eu vou ter a frequência de cada elemento sobre a sua coluna, que é a frequência relativa. Pode ser tanto essa frequência, como pode ser também a frequência relativa, tá? Fica a seu critério aí. Inclusive, eu posso deixar um rótulo sendo absoluto e aqui em cima o relativo. Basta eu selecionar essa outra coluna também para estar presente dentro do meu gráfico, tá bom? Então, pessoal, é basicamente isso daqui. Você tem que construir uma tabela de frequência facilmente no Excel. Monta aqui um histograma. Você, para fazer uma ogiva, tá? Eu quase que eu esqueço, a ogiva ele é o gráfico de frequência acumulada relativa. Ele basicamente é um gráfico de linha, que é para você verificar como é que se dá a inclinação. No caso aqui, essa base de dados ela está muito
homogênea no sentido de que há muitos representantes para cada intervalo de classe, você vai ter basicamente uma curva, uma reta aqui, tá? Linear. Vou selecionar esse pessoal aqui. Como ele não faz parte da tabela dinâmica, né? Construir depois, eu vou inserir direto aqui, tá? Ó, um gráfico de linha. Você perceba que ele vai basicamente dar uma reta, né? Quer dizer, uma inclinação aqui. Deixa eu selecionar o meu editar. Aqui no caso agora eu vou selecionar a partir daqui, tá? E aqui é o percentual, não é? Então, quer dizer, 70% dos meus dados estão até R$ 548, 80% dos meus dados estão até R$ 620, quer dizer, esse que a gente está vendo aqui, não é? Ó? Essa coluna aqui, essa linha aqui, desculpa, por exemplo, não é? Ó? Tá? Então, o histograma, ele vai te dar como é que os teus dados se distribuem, qual é a coluna mais alta. A coluna mais alta vai ser aquela que vai ter maior representatividade na tua base de dados, quer dizer, aqui no caso vai ser essa primeira. Por quê? Porque há mais valores entre 45 e 116 reais lá no meu conjunto. E a minha ogiva, ela vai me dizer como é que esse conjunto de dados cresce. Quanto maior a inclinação, mais expressivo, né, a variação entre as classes, né? Quer dizer, porque alguém concentrou muitas informações, muitas observações, tá bom? Então aqui é só uma atividade mais prática para a gente construir uma tabela dinâmica com dados quantitativos. A gente vai ver no decorrer das aulas de estatística que eu vou estar postando, nas atividades em si, que terão aplicações mais práticas, né, mais lúdicas, a gente vai ver esse mesmo instrumental aqui sendo colocado de uma forma muito mais interessante de ser interpretado. Tá ok, pessoal? Até mais, obrigado.